Olá, leitores e leitoras! Hoje estamos aqui para falar sobre Julie Lobo. A Julie Lobo é uma autora nacional que eu conheci através do Kindle Unlimited e eu comecei a ler os livros dela pura e simplesmente por conta dos títulos e das capas. Sim, achei lá, falei, tô procurando aqui um romance de época, encontrei, achei as capas dela maravilhosas, lindas, delicadas. E aí comecei a ler e me apaixonei e me encantei com essa autora. Vamos ao que eu sei sobre a autora. Bom, ela é de São Paulo e ela escreve no Wattpad. Lá no Wattpad ela tá como @Julie, Juli, 2908. Então quem quiser dar uma olhadinha nas obras dela e ler, tá lá. Várias obras disponíveis. As obras que não estão disponíveis lá estão disponíveis na Amazon e no Kindle Unlimited. Então se você tá procurando alguma coisa pra ler, assim como que nada, que é um romance de época rápido, fluido, interessante, intrigante e que tenha um pouco mais do que só aquele romancezinho água com açúcar, pode ir lá ler essa escritora que vocês vão adorar. Hoje, especialmente, eu tô aqui para falar sobre 3 livros. E entre esses livros está A Esposa do Duque, A Noiva Amaldiçoada e A Dama Formosa. Então são esses 3 livros que eu vou falar hoje. E se você tem algum tipo de interesse em qualquer um desses 3 livros, já disse onde você pode encontrá-los. Não sei se tem físico, eu acredito que não, mas dá pra dar uma procuradinha melhor, porque eu não procurei também assim, porque eu queria ler no meu Kindle. Essa autora, ela tem vários livros e ela não escreve só romance de época, ela escreve outros tipos de romance também. Tem uma sacadinha diferente nesses 3 livros que eu vou falar pra vocês agora. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre as leituras de abril, eu falei lá sobre esses 3 livros e talvez não tenha nada de muito diferente aqui nesse vídeo. Mas se você não assistiu, lá vai as dicas. A dica é, leia. Nossa, isso foi tosco, né? Eu sei. Talvez eu corte na edição. Ou não. Sei lá. Agora vamos falar sobre as histórias. Então, vamos para a primeira história. A primeira história vai falar sobre o Simon e a Eleanor. O Simon, ele é um duque que vive muito tempo afastado da sociedade porque ele, digamos assim, não se dá muito bem com a sociedade. Ele tem metade do seu corpo queimado, tanto o rosto quanto o braço, né? Uma lateral inteira do seu corpo queimado por conta de uma coisa muito triste. É uma história que tem relação com os pais dele e assim, gente, que história triste. Mas não vou contar a história aqui, porque senão é um spoiler danado. E aí tem a Eleanor. A Eleanor, ela é uma menina que ela tem pais maravilhosos até que eles morrem e ela fica relegada a um tio. E ela acaba descobrindo que esse tio vai tentar matar o irmãozinho dela de 10 ou 11 anos, acho que 10 anos, pra poder ficar com o título, que no caso era do pai dela, e passa pro irmão dela, e esse tio, ele seria o próximo da linhagem. Então ela se vê numa situação onde ela precisa salvar o irmão dela, assim como a irmã dela, e ela se vê numa situação onde ela pode acabar sendo obrigada a se casar, para que o tio não só coloque a mão no título, mas também na fortuna, porque tem os dotes, né, dela e da irmã dela, e aí ela se vê numa situação bem complicada. Essa história vai se desenrolar de um jeito muito gostoso, muito dinâmico, muito criativo. Tanto a história da Eleanor quanto a história do Simon são muito bem escritas. Não fica aquele monte de coisas sem explicação, sabe, em aberto. Foram muito bem escritas. Eu gostei bastante do fato dele ser um personagem que ele tem uma deficiência. Na verdade, é uma coisa que não é exatamente uma deficiência, mas é uma coisa que as outras pessoas abominam. Então ele não é aquele personagem masculino perfeito que a gente está acostumado a ver em romance de época. Então é uma coisa diferente. Na verdade, nesses 3 livros, esse foi um dos quesitos que me fez gostar tanto. Eles são diferentes e eles abordam tipos de deficiência. Então, no livro 3 também vai ser abordado um tipo de deficiência e eu adorei isso, simplesmente adorei. Eu acho que foi uma super sacada e ficou muito bom, ficou diferente, ficou chamativo, é uma história muito gostosa. Os 3 livros são uma história,
são histórias muito gostosas. Uma coisa muito legal desse livro 1 vai ser a forma com que a Eleanor, ela vai lidar com essas queimaduras do Simon, porque o Simon, ele tem um preconceito contra ele mesmo por conta das queimaduras, então a forma que ela vai lidar com isso, eu acho que foi muito bem construída, e essa autora tá de parabéns, porque é um livro maravilhoso. O livro 2 vai tratar sobre a história do Aiden, Lovely e a Katerina. E a Katerina, ela é a noiva amaldiçoada. Por que ela é chamada de noiva amaldiçoada? Muito simples, porque todos os noivos dela morrem. 2, no caso. Um morre quando tá saindo da igreja, tem algum tipo de ataque fulminante ou, sei lá, derrame, não sei. E o outro morre num acidente de carruagem um dia antes do casamento. Então ela acaba recebendo esse apelido de noiva amaldiçoada e ela acaba passando por uma situação onde ela vê que ela vai ficar pra titia, porque ela acredita que ninguém vai ter a coragem de tentar se casar com ela depois de 2 noivos mortos. E aí ela volta na conviver em sociedade por conta de uma irmã que debuta e ela volta pra ajudar essa irmã, pra ir com essa irmã, mas ela acaba atrapalhando a vida dessa irmã, porque como ela é amaldiçoada, quem é que vai querer a irmã da noiva amaldiçoada? Complicado, né? E aí acontecem várias coisas e ela tem um talento que é descrito muito bem no livro, que é um talento pra pintura. E ela acaba conhecendo o Aiden, que é um cara que tem uma loja, e ele acaba gostando das pinturas dela e quer pegar essas pinturas e vender na loja dele. E eles acabam se conhecendo e a história vai acontecer a partir daí e vai se desenrolar. Tem mais uma questão de que vai explicar a morte de um dos noivos, né, do segundo noivo dela. E vai acontecer várias coisas. É um romance também que ele é dinâmico, ele tem uma coisa diferente. São livros super rápidos, os 3. Mas são livros assim que tem história. São livros que cativam, são livros que você lembra dos personagens, que os personagens passam a fazer parte de você, sabe? São livros muito gostosos mesmo. Aí, nesse livro 2, eu acho que a pegada legal, assim, foi o fato de que a sociedade em si não era importante, tanto para o Aiden quanto para a Catherine. E aí eles acabam descobrindo que existe muito mais se não se importar tanto com a sociedade, sabe? E isso é muito legal. E aí a gente tem o livro 3. No livro 3 vai falar sobre o Marquês Luca e a Esther. A Esther, ela vai ser a irmã da Catherine, que é aquela irmã que não consegue casar por conta de ser irmã da noiva amaldiçoada. Mas, como a Catherine se casa e deixa de ser a noiva amaldiçoada, digamos assim que algumas portas se abrem para Esther. E ainda assim ela começa a achar que tudo é muito difícil com relação a essa parte de casamento e sociedade e tudo. E eles vão para um lugar retirados quando acontece uma coisa bem triste com a Esther. O noivo dela, ou a pessoa que ia ficar noivo dela, algo assim, acabam descobrindo que ele tinha uma amante e essa amante estava grávida, então é um super escândalo e ela acaba, né, sendo envolvida nesse escândalo. E aí ela faz uma viagem, né, para um lugar mais retirado, para um lugar onde é como se fosse uma fazenda, onde ela pode ficar um tempo até que o escândalo esfrie e as pessoas parem de falar da vida dela. E lá ela conhece o Luca, que é um homem que perdeu um dos braços. Na verdade, ele perdeu o braço na altura do cotovelo para baixo, porque ele caiu do cavalo, o cavalo caiu em cima do braço dele, ele perde o braço. E muito da vida dele é modificado por conta desse braço que ele perde. Então, tanto a personalidade dele como a forma como ele vê as coisas fica modificado por conta desse braço. E aí, tudo fica diferente para ele. Então, nesse livro 3, a Julie Lope, ela vai abordar isso, essa visão de diferença, esse preconceito que o personagem principal masculino tem contra ele mesmo, o preconceito que a sociedade tem contra ele, como toda a história dele fica girando em volta desse braço que ele perdeu. E a Esther, ela entra na história. E a Esther, ela entra nessa história para mudar tanto a forma como ele vê ele mesmo, como a forma como ele acha que os outros veem ele. E aí várias coisas acontecem e também é uma história muito legal, muito dinâmica, muito interessante, cheio de nuances
que mostra tanto a parte sentimental quanto a parte de história. É uma história curtinha, rápida de ler, mas que tem muito conteúdo e que tem muita coisa legal. Então, por isso, eu estou aqui para recomendar esses 3 livros para vocês. Espero que vocês leiam, porque são 3 livros muito legais e são 3 livros muito rapidinhos. E ela é uma autora nacional e a gente tem que apoiar os autores nacionais, principalmente quando eles são bons. Vamos apoiar a Julie Lopo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler algum livro, se vocês já leram algum livro da Julie Lopo, deixa aqui nos comentários, me falem o que vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.